aqui, a gente atrasou um pouquinho aqui, mas também porque a pessoa que está fazendo a live se mordeu um pouquinho para iniciar a live. Então vamos começar. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Tudo isso é um mundo novo para a gente, né? Que a gente está Verdade. justamente assim, num novo momento de mundo, né? E uma um dos objetivos dessa conversa é justamente mostrar o que está acontecendo com as pessoas, né? E a convidada da noite é a psicóloga Jéssica Andresa. E tenho o prazer de dizer que a gente está começando a live aqui de Chico Araújo, na minha live aqui, justamente com uma presença internacional. Né? Então, uma live internacional, porque Jéssica está lá do outro lado do oceano, lá em Portugal, e a gente está conversando, vai conversar sobre o que está acontecendo no mundo. Jéssica conhece muito de Brasil, ela tem um ano, vai fazer um ano que está fora, né? Mas está acompanhando tudo o que está acontecendo. Jéssica é psicóloga clínica, especialista em avaliação psicológica. Boa noite, Jéssica. Boa noite. E hoje, inclusive, a gente vai falar sobre isso mesmo, essa questão de adaptação também. Tem Adaptação, agora essa adaptação também, né? A questão das redes sociais, de fazer live, está dentro também do contexto do assunto sobre saúde mental que a gente vai falar hoje. Que você já começou, né, a praticar a questão da nova adaptação aí, de novos recursos, de aprender, né, a live, todo mundo está realmente eu posso nesse começar com processo. a experiência própria, né? Eu ensino e nessa coisa de ensinar, né, ensino nível superior e tive que aprender, né, a fazer live para alunos, né? Então, as aulas passaram a ser nesse ambiente e todo mundo foi obrigado a aprender, não teve essa coisa de você ser preparado para isso. Foi um susto, tinha que ir para esse ambiente, tinha que vir para esse ambiente e todo mundo foi obrigado, né? Tanto alunos quanto professores, e a gente está acompanhando, inclusive, reuniões familiares dentro desse ambiente, né? Então mudou tudo no mundo, né? E a ideia da live é justamente para falar justamente isso, Jéssica. O que está acontecendo com as pessoas? A gente está acompanhando um momento de isolamento no mundo todo. Em Portugal, eu acho que você já está vivendo um segundo momento, né? Quando as pessoas já começam a retornar para suas atividades. Mas aqui no Brasil a gente ainda está, talvez, no pior momento, no pico da pandemia, né? Ainda com obrigação de isolamento, uma série de coisas aí. O que é que está acontecendo no mundo, Jéssica? O que é que está acontecendo com as pessoas? Então, antes, né, de falar mais os subtópicos desse grande tema que é saúde mental, nesse momento de pandemia, eu queria dar um panorama geral, né, sobre nós seres humanos, e eu gosto muito da analogia que nós somos parecidos com um grande mosaico. Né? Quem não sabe o que é um mosaico é como se fosse um quebra-cabeça, né, onde tem várias pecinhas, e todas essas pecinhas, elas são importantes para o todo, para o conjunto, né, e todas têm uma função, e quando falta uma ou quebra uma, a gente sente falta, já muda a imagem, e essa conexão, né, interconexão entre as peças é muito importante. E por que eu digo isso? Porque às vezes a gente costuma, de forma didática, separar corpo e mente, como se fosse possível, mas não é possível, né? Jéssica não existe sem o corpo, e Jéssica também não existe sem a mente, eu só existo por conta, né, dessa união da mente e corpo. E o grande mosaico é isso tudo, e tem várias influências para essa construção, né, que nós estamos em construção dessa grande figura, desse grande mosaico. E as influências são históricas, sociais, né, dos nossos relacionamentos que a gente vai construindo, da nossa história de vida, enfim, questão fisiológica, genética, individual, coletivo, nesse meio. E veio a pandemia, né, que mais um desses componentes para compor aí o nosso mosaico, e é um evento coletivo, né, onde todos nós estamos precisando modificar esse mosaico para aprender a se adaptar a essa nova realidade. E a pandemia, ela veio como um estresse crônico, né, especialmente aí no Brasil, porque já está durando bastante tempo, né, se não me engano, acho que tem 4 meses que já está a questão do isolamento, né. A pandemia ela vai Já durar mais desde o tempo, dia mas 18, aqui na Bahia, pelo sim. menos, desde 18 de março que a gente entrou nesse novo momento, né? E 18 de março para cá, 4 meses, né? 4 meses e um pouquinho já. Sim, sim. Ou seja, a gente está em meio, imerso, né, essa questão desse estresse, essa ansiedade crônica, e claro, não tinha como interferir na nossa vida, né, não tinha como não mexer também na nossa saúde mental, mas esse componente.
E o que eu percebo, né, que uma das competências mais importantes, né, especial nesse momento, que está sendo requisitada muito é a questão da adaptação a novas realidades. E aquelas pessoas que eram mais rígidas, né, menos flexíveis, está tendo muito mais dificuldade de se adaptar a vários contextos, né? Só o uso da máscara, ou a questão profissional, pessoal, familiar, em todos, né? É uma adaptação geral e de forma muito intensa, né? Não teve tempo. E é claro que a velocidade da nossa psique, né, que a gente consegue fazer todas essas adaptações, às vezes não alcança, a gente precisa de um tempo maior, mas está precisando ser feito. E aí, então, todo esse componente muda, né, mexe com a gente. Então, eu acho importante desse panorama, e eu gosto dessa analogia do mosaico, para dizer que uma coisa mexe com tudo, né? Não existe um isolar só a mente e corpo. Tá, na E qual verdade, o que você seria coloca é que é um mosaico que, na verdade, forma uma figura. E se você tira qualquer isso? peça desse mosaico, mexe de lugar, você desconfigura e aí cria um problema. Né? Sim, sim. Então, E o grande problema também está sendo muito também, uhum, Chico, é a questão do desconhecido, né? Porque uhum, esse vírus é um desconhecido, né? Pelo menos da humanidade, enquanto nossa geração, né? Já uhum, existiu outros coronavírus também, mas a gente não presenciou, a gente sabe na história. Então, esse desconhecido, ele traz esse desconforto mesmo, e esse incômodo. Então, esse que é um dos grandes componentes, porque a gente não sabe, tem muito mais perguntas, né, muito mais interrogações do que respostas, e isso traz mais, né, a questão da ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe como é que vai ficar o nosso trabalho, se a gente vai conseguir dar um abraço, dar um beijo depois disso tudo nas pessoas, porque a gente tem, né, mais medo, cria um temor desse contato físico, que nós brasileiros uhum, não temos, né, somos muito uhum, afetivos. Então, todo esse exatamente. processo desse desconhecido tem sido um componente muito estressor, muito ansiogênico e difícil, né, de Uhum, se adaptar, mas é necessário. exato. É porque tudo começa, assim, pra gente, assim, o mundo começou a entender o que estava acontecendo a partir de dezembro, né, quando a coisa estourou lá na China, né, e aos pouquinhos, né, foi chegando, estourando, então muita gente nem entende, assim, como é que a coisa se construiu dessa forma, né, porque na verdade, o que é que acontece? A gente hoje, onde o vírus mais, né, assim, passou adiante foi justamente através dos aeroportos, né? Então, o vírus Sim, viajou de avião e foi chegando ao mundo, tanto que, aos pouquinhos agora, a gente está vendo os Estados Unidos como, né, o país com o maior número de infectados, o Brasil vem em segundo lugar, a Europa já está mudando de fase, mas a gente está vendo um crescimento justamente na África agora. A África já passa a ser sim. um ponto, né, de crescimento, e a África está sendo vista como um todo, não está se observando a África país a país, né, está se observando como um todo, e a África está entrando justamente agora, nesse momento, né, é um momento perigoso, a Sim. gente sabe que as consequências são todas, né, que levam para esse lado da saúde, se a saúde está preparada ou não, né, para isso, Uhum. mas aí afeta, né, é a coisa de você tentar evitar, né, que o vírus, né, tome uma proporção muito maior, e aí, entre evitar, né, a condição de evitar é justamente, principalmente, você fazer o isolamento, né? E aí que Sim, entra justamente esse ponto da nossa conversa, né? O que é que acontece sim. com as pessoas, né, isoladas, quando elas são impedidas, né, de ir à rua, impedidas da relação familiar, da relação social, né, a relação de sala de aula, né, a relação de trabalho, né, a relação Sim, do playground, né, a relação do sim. parque de diversões, do playground, né, o que acontece com as pessoas? Então, né, nós seres humanos somos seres sociais, né? Nós fomos feitos para Uhum, essa troca, e essa troca é uma riqueza imensa. E a gente cresce, a gente desenvolve, né? A gente até constrói a nossa personalidade sempre com essa troca. Então, eu existo por conta dessa troca. Então, por isso é tão difícil ficar isolado, né? Por isso que é tão doloroso ficar isolado. Então, esse é um dos componentes também que está mais adoecendo, né, essa obrigatoriedade de ficar isolado, por conta desse impedimento dessa troca. É um luto, né? São vários lutos que a gente está precisando agora, né, elaborar. Primeiro foi o luto de coisas, né, o luto de lugares, como você falou, poxa, de frequentar meu trabalho, de me deslocar, de ir para
faculdade, para o colégio, para a praia, para casa da minha família. Então, assim, são lutos que a gente está, né, tendo que elaborar, tendo que viver, porque são perdas, e foi tirado de forma abrupta, né? Não teve um ensaio antes, não teve, né? Então, realmente foi muito rápido. Na E verdade, a gente não tinha um registro, né, de uma ocorrência nesse tamanho no mundo, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. A gente não tinha um exemplo, né? A gente não tinha nada assim com que se basear, em que se basear. É isso? Sim, isso. E também aí, posteriori, né? Agora a gente já está vendo muito a questão do luto também das pessoas, que é muito mais complexo, né? Então, assim, tem o luto das coisas, a questão do isolamento, ele também, a gente vivencia ele muito semelhante, não igual, mas semelhante ao luto de pessoas, né? Porque realmente é tirado de nós e dessa possibilidade, dessa interação pessoal. Graças a Deus tem a questão, né, digital aí, das redes sociais. O WhatsApp, se não tivesse, ia ser muito mais complicado, mas também tem o luto das pessoas, que aí é muito mais delicado, né? E para cada pessoa enlutada mesmo, eu digo de pessoas mesmo, a média é que sejam mais 10 vezes 10. Então, acho que no Brasil aí tem mais ou menos mais de 70 mil já mortos, não é isso? Mortos, exatamente. Ou seja, mais vezes 10 de pessoas enlutadas, né? Um luto Enlutadas. coletivo de Então, coisas, você de está contando situações e para pessoas. cada pessoa, pelo menos um luto diretamente de 10 pessoas, né? Pelo Realmente menos, porque é uma pelo rede menos, de familiares, amigos, no mínimo, né? amigos, Pelo menos umas 10. diretamente. Né? Exatamente. Isso sem a gente contar também que inclusive, tem a ver com tudo isso, que a gente passa por uma crise econômica mundial, uma crise econômica muito próxima da gente, né? Porque quando você deixa de poder, né, sair, de você ir para as atividades do dia a dia, digamos, as faculdades estão sem funcionar, escolas sem funcionar, faculdades sem funcionar, shopping centers, né? Toda uma gama assim, de coisas que deixam de ser feitas, você tem um prejuízo muito grande com relação à questão econômica, que também vai acabar, né, ocasionando um problema muito grave para algumas pessoas, né? De não estar gerando, né, assim, salário, não estar vendendo, não estar participando das coisas, não estar fazendo sua faculdade, né, dando continuidade aos estudos, né? Então, como Mexe é que fica as diretamente com a pessoas? Como é que saúde, fica, né? mexe diretamente com a saúde mental, o financeiro, né? Tudo. Por que mexe? Porque até o acesso ao tratamento dificulta mais. Que antigamente tinha uma possibilidade de ter, por exemplo, acompanhamento psicológico, muitas pessoas já não têm mais. Ou tem que escolher quem vai ter, né, dentro da família, porque não dá para todo mundo. Né? Então, vários acessos, inclusive a cuidado físico e mental, né, são impedidos por conta de uma crise psicológica. E tem grupos que são grupos de risco, que a gente fala, o grupo de risco da saúde mental, né? Porque tem da saúde física na pandemia, mas também o Covid tem os seus grupos de risco da saúde mental, que são os idosos, né? Pela lógica Isso. mesmo, tanto pela física, né? Tanto para psicológica. Exatamente, os idosos precisam justamente dessa troca, né? Dessa interação, né? E eles já Esse viviam contato. nessa questão do isolamento antes, né? E agora, se a gente está até sentindo na pele mais ou menos aquilo que muitos dos nossos idosos já vivem há muito tempo, e o que é muito triste, né? O contexto da questão da Exato. valorização, desse não contato, dessa troca social. Então, a gente também está tendo essa possibilidade, que é bom para a gente refletir, né, o quanto é difícil você viver em isolamento e como a gente não pode permitir essa condição para os nossos, né, os nossos familiares, não só os nossos, né, todas, quanto a gente puder dar suporte. E Não, assim, exato. além É dos porque a idosos. pessoa. Isso. É a pessoa idosa, né? Se aposenta, tudo muitas vezes sai do. É um não ativo da economia, é um não ativo direto, né? De relações sociais. Então, já vem vivendo assim, aquele isolamento, né? Como você coloca, e agora. Né, ampliado, porque nem o contato familiar mesmo, né, nem o contato dos grupos, né, nem o contato da dança, né, os idosos que vão ali, vão dançar, vão para a relação, ou que estudam, né, que tem outras atividades, nem isso, né? Você acha que, E às vezes, uma perguntinha, você acha que nós fomos salvos pelas redes sociais, Jéssica?
Aí depende da perspectiva, tudo depende da lente, né, que você Uhum. olha, do óculos que você Uhum. vai colocar, da lente da perspectiva. Para muitas pessoas, a rede social, sim, foi um veículo Uhum. muito importante, inclusive de saúde mental, né, também, Uhum. principalmente dessa troca, desse contato. E se permitiu você, né, estar próximo da pessoa, porque infelizmente tinha pessoas dentro da própria casa que mesmo estando fisicamente próximo, estava longe. E Uhum. muitas pessoas que estavam longe, mas mesmo assim, por advento na rede social, né, enfim, dessa chamada de vídeo, principalmente que a gente vê a imagem, a gente se aproxima das pessoas que estão longe. Ou seja, teve sim Uhum. um ganho muito importante. Mas como vai ser esse uso, como que ele vai acontecer, aí é de cada um que pode, né, a questão não é nem um remédio, é a dose, né, que a gente sempre fala, né, qual é a Uhum. dosagem que você está utilizando. Mas assim, É, tem gente que voltando, tá Chico, viciando, né? Tem gente que tá viciando nas sim, redes sociais. Já sim, era viciada e agora ampliou, né? Ampliou o vício nas verdade. redes sociais. Mas diga Mas aí, voltando Marcos, à você questão continua. do grupo de risco, que eu falei, né, dos idosos, Uhum. também tem os profissionais de saúde, somente aqueles que estão, né, na Tá. linha de frente, Uhum. eles também vão sentir, tem os estudos já mostrando os impactos posteriores, que é principalmente os países que já estão, né, aqui alguns países da Europa que já passaram por essas fases, o impacto que está tendo imenso, né, tem muitos estudos na Uhum. Itália, enfim, e tem a questão também das pessoas que já tinham transtornos, né, de ansiedade, de depressão, os transtornos psicológicos, o Uhum. toque, né, que é a questão da limpeza, que geralmente mais vinculado, né, o transtorno obsessivo compulsivo, Isso, mais isso. voltado para a limpeza, então também tem sendo ficado mais difícil, entre outros, né, transtorno de personalidade, enfim. Então, quem Uhum. já tinha esse transtorno, ou já tinha eventos de crise, já tinha um comportamento, né, um funcionamento mais ansiogênico, já sempre era muito mais preocupada com tudo e com todos. Uhum. Então, isso, como se falou da lente, né, se potencializa, ele aumenta de fato. Justo. E Uhum. essas são as pessoas que a gente precisa, né, dentre outros, tem outros também, mas assim, do grupo, estou resumindo, que a gente precisa Uhum. tomar mais cuidado, porque o impacto da saúde mental é a primeira patologia que mais interfere na vida laboral, por exemplo. O que mais faz a pessoa se Uhum. aposentar, né, por invalidez é a depressão, é a saúde mental. Antigamente até era a questão cardíaca, mas não é, se passou a ser, né, a depressão, ou Uhum. seja, tudo está ligado, né? Uhum. E é muito importante, até por conta também da questão do suicídio, né, da desesperança, Isso. chegar a um nível e a pessoa também Uhum. tirar a própria vida, não morrer pelo coronavírus, mas morrer por uma falta de Uhum. assistência mesmo, a questão da saúde mental. É, a gente sabe que a depressão, inclusive, é um dos maiores males desse nosso século agora, né? Tá. É, tem até um dado aqui interessante. Brigas de casais durante esse período da pandemia cresceram 431%, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma pesquisa realizada através do Twitter, eles pesquisaram no Twitter e levantaram que 431% a mais de briga de casais. Justamente a coisa né, de estar confinado, de estar isolado, o convívio mais direto, né, né, Sim. o dia a dia, né, e aí panelas estão voando por aí. Me conte aí, Não sabia desse como dado, é que não. funciona isso? Não, tem esse dado, é verdade. Eu tinha visto na TV a semana Sim, passada e fui buscar ele hoje. Né? O que é que entendi. acontece também? Essa coisa as pessoas confinadas, isoladas, tudo. Você já falou da coisa da ansiedade. Aumenta a possibilidade assim de crises, né, dentro das próprias residências. Aumenta. Essa semana, anteontem, tivemos aqui em Salvador um caso de uma casal de médicos, né? A médica supostamente caiu do quinto andar, né? Está sendo apurado ainda, mas vem tudo de uma crise que estava acontecendo. Os próprios vizinhos relataram que as brigas eram constantes, né? O que está acontecendo? Sim, né? Todas as tensões ficam maiores, né? E tem um conto indiano que eu acho bem interessante, eu escutei alguém falando, mas eu não decorei a Uhum. pessoa, mas tem um conto indiano de autor desconhecido, né, que fala, é bem interessante, que veio uma pessoa, né, com chá para dar, e aí veio outra pessoa, esbarrou e derramou. E aí o mestre perguntou, disse, o que caiu? Eu disse, caiu chá, derramei chá. Ele disse, por que Uhum. caiu? Porque ele esbarrou em mim. Aí o mestre falou, não, não foi porque ele esbarrou, porque tinha chá. Porque se tivesse café, ia cair café.
E o que tem a ver essa analogia? Porque assim, a gente está derramando, né, transbordando, Uhum. e está saltando aquilo que a gente tem. E se a Uhum. gente, né, tem coisas boas, não, ninguém é somente coisas boas, sentimentos bons, não é por essa ordem. Mas se a gente já tinha tantas arestas a ser aparada, né, tantas rachaduras, que muitos relacionamentos já vinham, e às Uhum. vezes, por tanto momento de distorção mesmo, muita festa, churrasco, e evento, e balada, né, e, enfim, tanta coisa, tanta distração, que a gente acaba não olhando aquilo que já tinha, né, agora só está realmente derramando mais, porque de fato, né, as tensões têm sido maiores, porque está muito próximo, Uhum. mas já tinha aquilo que estava dentro e não estava querendo ser olhado. Então, a questão não é a pandemia, né, que somente ela é uma geradora de todos esses conflitos. As pessoas já estavam com conflitos mal resolvidos, né, com pendências, com essas rachaduras, e está Uhum. derramando nesse momento. E também eu costumo até falar do relacionamento como um grande Y, né? O Y, ele tem a base, que é o I, que é aquilo em comum do casal, né? Aquele que ele compartilha, mas também tem as duas perninhas do Y, que é a individualidade, né? Aquilo que talvez um grupo de amigos, de hobby, trabalho, que é diferente. Isso constitui um casal, né? E às vezes a gente acredita que tem que ser só da base do I, porque é tudo junto, e às vezes no Uhum. relacionamento a gente vai apagando nossa subjetividade, nossa individualidade. Isso também, Uhum. em algum momento, derrama, né? E Uhum. acaba trazendo também prejuízos. Né? Tem aqui, Sheila está perguntando aqui, como é que a família pode ajudar nesse momento, né? Esses transtornos, né, dentro de casa, né? Como é que você observa isso como psicóloga? O que é que a família pode fazer para ajudar? Ou para se ajudar, na verdade, né? Não é nem para ajudar, mas para se ajudar, para evitar esse tipo de Sim. conflito. O conflito de transtorno, transtorno Né? mental mesmo, transtorno de Esses transtornos, ansiedade. né, Sim, resultado do conflito, né? Como é que uma família, pronto. né, o que é que pode ser ajudado para poder evitar que esses transtornos venham à tona, que esses problemas, né, Entendi. transbordem? Pronto. Se for um transtorno, né, psiquiátrico mesmo, com transtorno mental, vamos dizer, um transtorno de ansiedade, depressão, se de fato a pessoa tem, né, ou então ela está demonstrando agora, está tendo crises agora, crise de pânico, enfim, de qualquer ordem, o melhor que a família pode fazer é encaminhar para um tratamento. Né? É a melhor ajuda de todas, é buscar um especialista para tratar, porque assim, não Uhum, tem uma dica que seja um livro ou uma orientação mágica. Se a pessoa tem uma doença, tem um problema, né? Então assim, por exemplo, uma gastrite, a melhor o melhor acolhimento que minha família possa me dar, né? A melhor boa intenção em me escutar, em me acolher, enfim, tudo que ele me dá certos alimentos, trocar meus alimentos, mas eu preciso de um tratamento mesmo. Assim também a questão de ordens mentais. Né? Claro que, para além disso, né, o primeiro encaminha para o tratamento, porque o especialista vai saber o que fazer, de fato fazer o diagnóstico, encaminhar uhum, para que a pessoa de fato melhore, mas escutar é sempre bem-vindo, né? Às vezes está tão carente de precisar falar, desabafar mesmo, uhum, acolher o que a pessoa está sentindo, sem tentar ter tantos é, julgamentos, tantas interferências. E é isso, tudo que a gente precisa, principalmente pessoa como leigo, ela pode fazer é estar presente, né? Se uhum, tentar, diz, poxa, a pessoa gosta disso, né? Diz, vamos fazer esse programa, eu gosto tanto daquela série, a pessoa sabe que a pessoa gosta da série, vamos assistir aquela série que eu sei que você gosta, eu quero assistir hoje com você. Enfim, tentar sempre uhum, estar presente, né? Que é um presente, uhum, mas não esquecer de que, para além disso, né, encaminhar para um tratamento é muito importante, porque quando às vezes a gente vai para o tratamento já está tão grave, a coisa já está tão e, séria, já perdeu o uhum, controle, e a grande preocupação também é pós-pandemia, porque como é que a gente vai voltar disso tudo? Né? Uma hora vai uhum, terminar. Então a gente precisa é, estar bem também psicologicamente, porque interfere em todas as áreas da vida, né? uhum. Justamente isso vai até, inclusive, da sua experiência, né, que você atende, né, você é psicóloga clínica, e como é que é? Nesse momento agora a gente não pode, né, as relações de proximidade estão impedidas, né? Funciona o atendimento psicológico online, né, que eu sei que inclusive é uma das Sim. suas, você é especialista na área. Sim,
funciona. E funciona, e já tem tempo, na verdade, o atendimento psicológico online no Brasil chegou depois, mas na Uhum. Austrália, no Canadá, já existe há muito tempo, há mais de 10 anos. Se eu não me engano, acho que no Brasil foi 2015 que se regularizou, já faz um tempo. E antes de eu vir aqui para Portugal, né, eu já atendi online, porque também tem a questão da pessoa, do deslocamento, que muitas vezes faz a pessoa faltar sessões, e desse incômodo, Uhum. né, de estacionar e buscar um local, enfim, o horário, e é mais flexível, de fato, né, no conforto de casa. Assim, eu percebo, Uhum. na minha experiência de verdade, que tanto eu atendi presencial quanto online, são os mesmos resultados, contanto que, né, a Uhum. internet seja uma internet boa, é Boa. importante, porque Isso. sem isso, né, complica Uhum. muito. E também a pessoa tem um ambiente de privacidade, ou seja, ela consiga em uma Isso, hora isso. de sessão ter um quarto só para ela. Eu sempre peço com É. fone, porque também isso já ajuda no sigilo, né? Até Então ela porque o tem esse, atendimento psicológico, ele sim, normalmente é né, o profissional e a pessoa, né? Aquela relação sim, onde você vai se abrir para o profissional, né? Porque você naquele momento você confia, você tem todo um ambiente, né, propício àquilo, e você abre seu coração, né? Justamente isso, né? Você, sim, né, consegue, sim, né, externar as coisas externalizar, para aí funcionar realmente o atendimento, né? E o sim, online até perfeito. acho que não tira muito, acho que não prejudica muito isso não, né? Na verdade você está aqui, eu estou conversando com você aqui, parece que você está aqui do meu lado, mas na verdade você está a alguns milhares de quilômetros daqui. Pois é, Tem um oceano só, um oceanozinho de diferença, é só o pouca Atlântico. coisa, né? É pouca coisa, só o oceano Atlântico de diferença. Me É. conte aí. Pois é essa percepção mesmo, né? Que Hum, agora que a gente acabou sendo obrigado a só ter, né, um atendimento hum, online, e aí as pessoas estão até entendendo, desconstruindo, né, esse bloqueio que se tinha muito, dessa dificuldade. Ah, uhum, mas tem essa questão do distanciamento, mas hoje a gente percebe quanto está aproximando e que não tem, né, não é esse hum, distanciamento todo, mas tem que ter esses critérios, né? A questão do sigilo, manter uhum. um local reservado é Isso. fundamental, sem isso não consegue, e também uma boa Uhum. internet, né? Pelo Tá. Não menos dá para esses fazer dois. numa sala com Não, muita gente sim, conversando, tal. Tem que ser uma coisa não, reservada, onde você sim, é você e o profissional, né? Exato. sim. E esse momento aí, você tem acompanhado assim muitos casos depressivos, né? Muitos casos de pessoas que realmente estão beirando ali aquele ponto perigoso, né? Da depressão. Sim, sim, aumentou muito, né, os sintomas depressivos. Uhum, Aumentou em forma geral. Às vezes não preenche o critério todo da depressão, mas a pessoa está deprimida, né? Porque é o início de uma depressão. Então a pessoa, porque assim, ninguém começa, nenhuma doença começa assim, eu estou ótima e agora eu estou com depressão. Né? Então tô com meu estômago tranquilo, agora estou com a gastrite. Né? Nada, nada, é o tempo uhum, mesmo, e aí vai uhum, intensificando os sintomas e vai, enfim, a doença vai tomando a pessoa. E é muito importante que nesses primeiros sintomas, tem alguns termômetros que a gente consegue ver quando a gente não está bem emocionalmente, né? Que são, tem alguns indicadores do coronavírus, a questão da febre, da tosse, né? Enfim, do mal-estar uhum, físico, alguns que muitos parecem até com a gripe mesmo. E tem também os indicadores da questão da patologia, né, mental, que é, por exemplo, a questão do sono. Quando a pessoa está dormindo muito, né, hipersonia, ou ela está dormindo muito pouco, com insônia, ou com aquele sono muito leve, com dificuldade muito importante no sono, e já não tinha antes. E agora a pessoa está tendo dificuldade com sono. Está tendo uma diferença também no apetite, ou comendo muito, ou tô sem fome, tô sem apetite nenhum, tá emagrecendo é, bastante. Geralmente esses dois, exato. mas é muito. Tem Esses muita dois gente reclamando parâmetros. que vai sair da pandemia, vai sair alguns quilos, bem Sim, mais, né? porque a gente está Justamente. tentando regular, né, as nossas Exato, emoções, é. também esse Não, exato. prazer A que a gente tinha em a tantas ansiedade outras vai toda para a coisas. boca, né? A ansiedade vai É, toda para a boca. é verdade. Certo? E Tem uma além, pergunta aqui, Jéssica. sim, Fernando, ele está perguntando como é que faz para os casais, principalmente, né? Porque é um momento que muitas brigas de casais, a gente viu nesse instante o número aqui, 431% a mais, né? Como é que sim, faz? Ele está pedindo aqui uma sugestão sua, uma dica, como é que faz para poder, né, o clima não ser assim tão desfavorável, né? Como é que faz para melhorar o clima dos casais? pronto. A base de qualquer relacionamento é a comunicação.
né? A gente precisa externalizar o que está sentindo, claro, tentando ajustar, né, a forma, porque às vezes também a pessoa até consegue falar, mas talvez não da forma que a comunicação consiga se estabelecer, né, de forma clara e fluida, e às vezes acaba até criando um entrave, que a outra pessoa até entendeu o que você quis dizer, até compreende, mas bloqueou pela forma, e aí também complica. Mas a comunicação é início de qualquer relacionamento, né? Então você tem que primeiro ajustar a comunicação, porque é estranho quando a pessoa consegue falar, né? Por exemplo, em alguns momentos, Uhum. tem alguns dias que a gente não está bem, a gente está oscilando muito a questão do nosso humor, e é normal não estar normal no sentido de estar totalmente Uhum. equilibrado, né? Oscilar sim. Aí, claro que depende de uma frequência, de uma intensidade, para saber se é patológico ou não, né? Estacionar na Uhum. emoção, que é prejudicial. Mas essa oscilação é normal. E o outro, né, precisa avisar, por exemplo, se hoje eu não estou bem, eu percebo. Ou, independente se eu identifiquei o gatilho ou Uhum. não, porque foi alguma notícia, ou foi algum problema familiar no trabalho, enfim. Mas eu percebo que eu não estou bem, eu preciso comunicar isso só. Hoje eu não estou bem. Hoje eu não gostaria